Muito bem, muito trabalho no fim de semana em razão da suspensão do X que deu o que falar nesse país. A primeira turma do STF manteve nessa segunda-feira a suspensão do X, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes na sexta-feira 30. O caso foi analisado no plenário virtual da Corte. Além de Moraes, votaram ministros pela manutenção da decisão, os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, os três indicados por Lula ao Supremo Tribunal Federal. Entre outros, né, porque os governos petistas já indicaram a maior parte aí dos atuais 11 ministros. Luiz Fux, indicado por Dilma Rousseff, também acompanhou o mérito, mas estabeleceu algumas ressalvas. Moraes voltou a defender a aplicação de multa de R$50 mil para usuários que tentarem burlar a decisão com subterfúgios tecnológicos, como o uso de VPN. Aliás, ele coloca como VPN, entre outros. Nem o próprio ministro sabe quais são os subterfúgios tecnológicos para se acessar o X. Fica uma série de dúvidas a respeito do que os brasileiros podem ou não fazer, mas a princípio a decisão é contra todos os 20 milhões de brasileiros para que eles não acessem a rede social. O Fux discordou desse trecho, aparentemente, porque o parágrafo dele também é ambíguo. O magistrado escreveu, aspas, acompanha o ministro relator Moraes com as ressalvas de que a decisão referendada não atinja pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas e que não tenham participado do processo, em obediência aos cânones do devido processo legal e do contraditório, salvo se as mesmas, as pessoas referidas, utilizarem a plataforma para fraudar a presente decisão, com manifestações vedadas pela ordem constitucional, tais como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, obstrutoras de investigações criminais ou de incitação aos crimes em geral. Fecho aspas. Deixa na tela, produção. Deixa na tela, porque eu quero que as pessoas prestem atenção à ambiguidade desse parágrafo. Um voto displicente do ministro Luiz Fux. Salvo, tá lá, vamos ler de novo aqui comigo. Se as pessoas utilizarem a plataforma para fraudar a presente decisão. Se parasse por aí, a gente entenderia que ninguém pode acessar a plataforma porque o Moraes não quer que ninguém acesse. Mas ele coloca, vírgula, com manifestações vedadas pela ordem constitucional. Quer dizer, com manifestações que em tese são criminosas. Então, fica a dúvida, pela visão do ministro Luiz Fux, se a gente acessar o X sem cometer crime nenhum, tá tudo bem? Nem isso fica exatamente claro, Greve. Tá notando? Ele deixa uma margem ali, mas aparentemente a posição dele é uma de que o acesso até que vai e tal, desde que as pessoas não cometam crime. E mais acima, ele fala de uma maneira genérica, que não atinja pessoas naturais, jurídicas indiscriminadas e que não tenham participado do processo. Ora, 20 milhões de brasileiros foram atingidos pela decisão. Pode voltar aqui para mim, produção? Então, assim, os efeitos práticos do posicionamento do Luiz Fux, ele não explicita, ele não detalha. Fica uma coisa vaga ali no ar e tal, mas é voto vencido, né? A única possibilidade seria que o ministro relator, Alexandre de Moraes, incorporasse no acórdão dessa decisão as ressalvas do ministro Luiz Fux e explicitasse quais seriam essas brechas para que as pessoas que não estão envolvidas no imbróglio original possam utilizar essa rede social. Aliás, que funciona também como um banco de dados, e eu vou chamar a atenção ainda muito a respeito dessa questão. Deixa eu só ver se tem mais alguma informação a respeito desse julgamento. Essa divergência, assim, teve um caráter simbólico, já que prevaleceu na integralidade o voto do Moraes. O relator reafirmou que os responsáveis pelo X insistiram em reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais e no adimplemento das multas diárias aplicadas para instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei, expressão que o Moraes adora, nas redes sociais brasileiras, inclusive durante as eleições municipais de 2024. Então, Greve, eu quero chamar a atenção, antes da gente continuar aqui, para 2 pontos. 20 milhões de brasileiros. Esse aí é o trecho que eu acabei de ler. Pode voltar para cá, produção. 20 milhões de brasileiros estão sem acesso aos seus dados e conteúdos conquistados ou produzidos ao longo de 16 anos, desde 2008, quando a rede social passou a vigorar aqui no Brasil. Isso inclui, vamos ser aqui explícitos e específicos, ao contrário das decisões dos ministros do STF, a quantidade de seguidores conquistados,
o histórico, não vou nem olhar aqui o que eu tinha escrito, porque eu sei de cabeça que eu entendo como é que funciona a rede social, ao contrário de ministros tiozões de WhatsApp que parecem não entender nada, né? Então você tem o histórico de conversas privadas, o histórico de textos produzidos, de vídeos, de imagens, de edições, de demais conteúdos publicados na plataforma. Você tem ali um banco de dados e conteúdos de milhões e milhões de pessoas. As listas de contatos que foram feitas ao longo de todos esses anos e que são de pessoas seguidas para fins pessoais e profissionais. Lista de autoridades públicas de diversos países, lista de profissionais de diversas áreas que são importantes para o trabalho de muita gente, lista de contatos. Do dia para a noite, tudo isso foi perdido, pelo menos até segunda ordem, para 20 milhões de brasileiros, sem qualquer ponderação a respeito disso pelos ministros do STF. A primeira turma ignorou completamente. Nenhum voto fala a respeito disso. Parece que eles não entendem do X, não sabem o que estão decidindo, não ponderam sobre o prejuízo causado para todos os usuários. E, obviamente, essas visões a respeito do X, de que é um ambiente tóxico, selvagem, que as pessoas usam para desestabilizar as instituições, ou que é rasteira, etc., fica parecendo ali que não tem problema nenhum. O que são 16 anos de trabalho? Que são 16 anos de histórico, de conversas privadas, de publicações? Se nós temos aqui uma causa nobre a defender, que é a democracia contra um empresário estrangeiro que acha que pode fazer o que quer no Brasil, quer dizer, os elementos específicos do caso, eles se perdem em alegações genéricas, feitas tanto pelo ministro do STF quanto pelos seus porta-vozes na TV. E o segundo ponto, Graeb, estou levantando aqui para você analisar junto comigo, é a questão das eleições municipais, citadas aí pelo Moraes. Agora pode voltar esse último print, produção? Porque ele revela uma preocupação com o que essas pessoas que estavam ali sendo alvos de ordens de censura, como nós consideramos, porque suspender perfis inteiros e não postagens específicas depois de um processo pelo devido caminho legal, nós consideramos censura. Então, aquelas pessoas ali, elas estariam envolvidas em desinformação que pode gerar um desequilíbrio eleitoral. Então, o que se faz? Se suspende a rede social para 20 milhões de brasileiros. E como é que se mensura qual é o desequilíbrio eleitoral causado por isso? Ora, a gente vê em nível nacional que você tem um incômodo da esquerda com a presença e a força e o alcance da direita nessa rede social. Então, por causa de alguns ativistas bolsonaristas que estavam sendo alvos de ordens de censura de perfis inteiros, independentemente da gravidade das postagens específicas, em razão deles, se suspende a rede social para todo mundo e, obviamente, você tem uma consequência eleitoral. Nós estamos aqui há um mês das eleições municipais. Você suspende o X, você tem a consequência. O Moraes está impondo uma consequência muito mais evidente do que essa consequência que a desinformação espalhada por um grupo teria. E aí vem aquilo que o Graeb apontou muito bem na sexta-feira, só para concluir, que é esse paternalismo, essa proteção do restante da sociedade. Não, é melhor suspender tudo para 20 milhões de pessoas, porque várias pessoas poderiam ser atingidas pela desinformação e votar acreditando que determinadas coisas são verdade quando não são. Coitadinhas, precisam ser protegidas pelo Estado babá. Graeb. Essa decisão criou 20 milhões de, como se diz em guerras, né, de danos colaterais, vítimas incidentais da guerra, vamos dizer assim. Exato. Sem preocupação nenhuma com a quantificação, com a mensuração desse dano. Não está nem aí o STF inteiro, ou melhor, a primeira turma do STF, que foi quem se pronunciou a respeito desse assunto. Né? Mas o STF inteiro que deixou a corda esticar esse ponto. São 20 milhões de pessoas tratadas como um dano aceitável, né? Para que a bravata, não é mais do que uma bravata, né? Para que
a reação do Elon Musk seja punida. Então, eu volto a um discurso que eu tenho feito aqui reiteradamente. Se você tem um Supremo Tribunal Federal que lida dessa maneira descuidada, desatenta, inconsequente com os direitos profissionais, Exato, de expressão, né, econômicos. Tem muito negócio dentro do Twitter que depende do Twitter para fazer vendas, para receber encomendas. Tem de tudo ali dentro. Então ele está afetando também os direitos econômicos de um número X de... Desculpa, né? Acabou sendo um trocadilho involuntário. Mas de um número X de brasileiros. Nada disso foi levado em conta. Eu fico me perguntando, é capaz também que o Alexandre de Moraes, como o Starlink, né? A Starlink, a outra empresa do Elon Musk, diz que não vai derrubar o X enquanto não tiver o seu dinheiro liberado no Brasil, é capaz que o Alexandre de Moraes também peça alguma espécie de banimento da empresa aqui do Brasil, sem se preocupar com milhares de pessoas que dependem desse serviço para acessar a internet, em lugares isolados, na Amazônia e tudo mais. Criou-se um padrão na conduta do Alexandre de Moraes e de quem o cerca dentro do STF de considerar que vale tudo para obter essa finalidade de repressão de um certo discurso que foi julgado inaceitável no Brasil. Você já viu, só uma pergunta, você já viu ditadura reprimir em nome de ditadura? Porque a repressão ela é sempre em nome da defesa da liberdade, da democracia. É isso que a gente tem visto na Venezuela. O Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, ele pega o livrinho da Constituição, em sua versão miniatura, e exibe assim, não, temos que defender a Constituição. Então é tudo feito em nome da democracia, é óbvio, né? As causas das pessoas que têm condutas autoritárias são sempre nobres na visão delas, naquilo que elas expõem para o restante da sociedade. Cabe, evidentemente, a nós, jornalistas, e aos cidadãos, de uma maneira geral, filtrar esse tipo de narrativa. E, lamentavelmente, boa parte do mercado da comunicação legitimou as narrativas do Supremo Tribunal Federal, assumindo um lado dentro de uma postura belicosa do nós contra eles, em vez de reaver esse sentido do jornalismo de uma maneira mais profissional, que é de você distinguir todos os elementos, saber identificar e saber conter os abusos de poder, mesmo que sejam feitos em nome de causas nobres. E eu queria chamar a atenção, né, para a maneira como o único ministro que fez algum reparo à decisão do Alexandre de Moraes, que foi o Luiz Fux, você mostrou o parágrafo, como você bem disse, displicente, com que ele expressou esse desacordo. Se der para pôr na tela, eu agradeço, porque eu queria chamar a atenção para um trechinho do texto. Olha ali, ó. Se as mesmas utilizarem a plataforma para fraudar a presente decisão, com manifestações vedadas pela ordem constitucional, tais como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, tais como, é um número aberto. Isso. Quem é que decide quais são desse número aberto? O Supremo Tribunal Federal, né? Ele se tornou um órgão capaz de ampliar ilimitadamente e ao seu bel prazer os tipos de fala que não se encaixam na Constituição brasileira. Isso que deveria ser, se tanto, um número limitadíssimo de casos, se tanto. Mas não, eles tratam como uma coisa que vai sendo exemplificativo só. Se for nazismo, fascismo, racismo, ou qualquer outra coisa que eu não goste. É essa a lógica. Se não tem um número fechado, se a cada momento você vai poder expandir as categorias de coisas que não estão protegidas pela liberdade de expressão no Brasil, não tem liberdade de expressão mesmo.
É um direito que perdeu o sentido, que perdeu o conteúdo, que está absolutamente subjugado pela vontade do judiciário brasileiro. Então, olha, não é trivial o que aconteceu dessa vez. E faz a obrigação, o dever da contenção, o dever de proteger também os brasileiros que não tinham nada a ver com a briga, cabia aos juízes. Exato. Eles têm o dever de medir, muito mais do que o Elon Musk. Eles têm o dever de medir as consequências dos seus atos e das suas decisões. Porque são elas que nos atingem. E eles desconsideraram esse dever, não estão nem aí. Não estão nem aí e tem muita gente passando pano aí para essa série de abusos. Segundo o Moraes, houve a manutenção e ampliação da instrumentalização da X Brasil por meio da atuação de grupos extremistas e milícias digitais nas redes sociais, com massiva divulgação de discursos nazistas, racistas, fascistas, de ódio, antidemocráticos, inclusive no período que antecede as eleições municipais de 2024. Você vê que ele vai listando tudo, Graeb. É tudo de uma maneira genérica, não tem o apontamento específico, quer dizer, a rede social está sendo culpada porque as pessoas estão fazendo postagens de um jeito que os ministros do STF não gostam. Não, eu queria comentar um aspecto da história toda que você destacou e acabei esquecendo. A questão das eleições. O Alexandre de Moraes, ele não desencarnou do papel de ministro do TSE, do Tribunal... Que ele já exerceu de uma maneira exacerbada, extrapolada. Exatamente. Ele deixou de ser ministro do TSE, como você disse na sexta-feira, mas continua fazendo esse papel nas horas vagas, né, horário extra, de defensor, entre aspas, da normalidade das eleições brasileiras e tudo mais. Não faz o menor sentido ele incluir isso nesta decisão. Não é uma preocupação dos processos que ele está conduzindo lá, é essa de zelar pelas eleições de 2024. É outra maluquice. O processo de vigilância do TSE sobre as eleições era uma coisa que acontecia num período limitadíssimo de tempo, né? E agora ele se perpetuou. Ele não tem data para começar nem para acabar. É uma vigilância permanente sobre o discurso político dos brasileiros, exercido dessa maneira genérica. Né? Você nem precisa ter um caso concreto que diga respeito às eleições. É só levantar essa necessidade abstrata de proteger o processo, como se isso justificasse qualquer medida. É outra maluquice do que está acontecendo. Exatamente. Aliás, eu vou pegar aqui um trecho da declaração recente do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, sobre o fim do inquérito das fake news não estar distante. Porque ele falou sobre a sucessão de fatos, mas daqui a pouco eu volto a esse assunto. Ao se manifestar pela manutenção da decisão de Moraes, o Flávio Dino afirmou que a liberdade de expressão é um direito fundamental que está umbilicalmente ligado ao dever de responsabilidade. Dino acrescentou em seu voto, aspas, consagra-se a diretriz constitucional de que não existe liberdade sem regulação, pois esta evita a morte daquela. Se todos pudessem fazer o que quisessem, da forma como quisessem, não existiriam instituições como lar, a família, a igreja e o Estado. Seria impossível o trânsito de veículos nas ruas e de ideias nos espaços públicos. Olha, todos os votos são assim. São essas platitudes, são essas alegações genéricas, não se entra na minúcia da questão. Não tem o elemento fático, tudo é absolutamente ignorado em termos de consequência, de efeitos, de extrapolação da lei. O ministro Cristiano Zanin afirmou, aspas, o reiterado descumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal é extremamente grave para qualquer cidadão ou pessoa jurídica. Ninguém pode pretender desenvolver suas atividades no Brasil sem observar as leis e a Constituição Federal. Fecha aspas. E o STF está observando as leis? Está observando a Constituição Federal? A sociedade está aí, no próprio meio jurídico, que em boa parte é chapa branca, o inquérito das fake news está sendo contestado desde a origem. Cada decisão
de censura está sendo contestada também. E o que eles fazem? E os seus porta-vozes repetem. Eles tratam tudo isso como se fosse o poder judiciário, as leis, o ordenamento jurídico, a Constituição, a democracia, as instituições. Então, qualquer contestação a isso vira um ataque. E não se tem sequer a exposição dos elementos, mesmo que você vá defender um argumento contrário ao Elon Musk, etc., sobre uma questão pontual, mas não se tem a distinção dos elementos. Nós mostramos aqui toda a história, seja no Papo Antagonista, seja no meu artigo. Aliás, recomendo a todos que acabaram não lendo por algum acaso, leiam em antagonista.com.br o artigo que eu publiquei no sábado, que teve o título A Censura de 20 milhões de brasileiros e a falta da lava-toga. Então, desde 2019, quando o inquérito das fake news foi aberto, tem abuso sendo cometido. A própria abertura dele, que chegou a ser alvo de um requerimento de criação de uma CPI, mas contra a qual a família Bolsonaro atuou, retirando uma assinatura do mínimo necessário, o requerimento já tinha ali na mira a abertura do inquérito das fake news, porque ele extrapolava até o regimento interno do STF, que dirá a legislação brasileira, que dirá as leis aprovadas no Congresso Nacional. Tinha o artigo 43 que falava de infração criminal na sede ou dependência do tribunal, ou seja, no espaço físico. O STF, naquela ocasião, expandiu aquela norma, aquele dispositivo, para abarcar a internet inteira. Então, qualquer coisa que se fizesse na internet que envolvesse ministros do STF, e eles deixavam tudo em sigilo, então não se podia nem concluir que havia ali uma ameaça ao prédio do STF. Era abarcado pelo regimento e poderia justificar a abertura de um inquérito como esse. E aí depois tem a apuração da Receita Federal, que atinge esposa de ministro, eles vão lá e blindam no âmbito do próprio inquérito. O que tem na sede ou dependência do tribunal? A investigação da Receita Federal. Mas é em defesa da democracia. Foram lá e suspenderam 2 auditores. Durante meses ficaram lá, suspensos, como 20 milhões de brasileiros estão agora em relação ao X. Aí depois voltaram, mas foi interpretado naquela época como uma retaliação. Não ousem investigar ministros do STF. E aí o Barroso era o trecho, perdão, que eu estava querendo localizar na entrevista que ele deu para a Folha, e agora me fugiu rapidamente. Ele fala aqui, ó, a previsão de o inquérito não se alongar mais. Eu acho que a duração prolongada do inquérito se deve à sucessão de fatos. A sucessão de fatos. Olha, o inquérito em qualquer república democrática, ele nasce a partir de fatos específicos. E aí você pode ter novas provas relacionadas àqueles fatos específicos que são coletados ao longo de um processo, mas você não pode sair criando novos processos dentro de um âmbito inquérito com base em fatos que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu originalmente. E eles vão abarcando tudo. Cada episódio que eles julgam que merece constar lá, eles vão e colocam dentro, mesmo que tenha acontecido depois. É isso, um monte de coisa que vai acontecendo depois vai sendo abarcada e, obviamente, desvirtuando até o pretexto alegado para a sua abertura original. Então, o que o Barroso diz já é absurdo. E os votos aí que ignoram isso. E pior ainda, porque os ministros são corporativistas, estão defendendo aquilo que tem interesse em defender, mas profissionais da comunicação ficam omitindo todos os elementos. A gente aqui não vai omitir nada, não. Então o Zanin falou, abre aspas, na verdade escreveu lá no seu voto do plenário virtual, o Brasil não é xepa de ideologias sem ideias de justiça, onde possam prosperar interesses particulares embrulhados no papel crepom de telas brilhos, sem compromisso com o direito. Aspas. Grebe. Essa é da Carmen Lúcia. Me chamou a atenção o papel crepom hoje, na hora que eu estava lendo, a Carmen Lúcia, eu chamei de Zanin, tá certo. Foi um salto aqui lapso que eu dei. É isso aí. Então, você tem essa afetação de virtude o tempo todo. É afetação de defesa pátria o tempo todo. E você não tem especificação nenhuma. Quer dizer, a gente decide aqui o que quiser mesmo. Entendeu? E todo mundo tem que fazer o que a gente quer, senão a gente vai punindo todo mundo que está envolvido e todo mundo que nem sequer está envolvido. Diga. Não tem
não tem cuidado, não tem preocupação com as consequências, não tem uma tentativa de pesar, né? De criar uma solução que, enfim, proteja a necessidade de... Minimamente, né? A necessidade de que se respeitem as decisões do judiciário, mas sem fazer, como eu estava dizendo, 20 milhões de vítimas que estavam ali assistindo, né, o espetáculo. São danos colaterais que o STF não se preocupou em causar. Eu acho que a metáfora da guerra, nesse caso, é perfeita. O Alexandre de Moraes está envolvido numa batalha com o Elon Musk e resolveu usar uma bomba atômica que deixou 20 milhões de pessoas afetadas pelo caminho. Faz sentido isso no judiciário? Faz sentido esse tipo de decisão que não pesa de maneira nenhuma as suas consequências? Não faz. Não faz, ainda mais quando é o Supremo Tribunal Federal. Ele se cegou para o contexto. Ele parou de olhar em volta, pois, como é que chama em aquele negócio que põe em cavalo? Antolho. Aquele negócio assim, né? Para não olhar para o lado. Afunilando a visão. Exatamente. Mas não, a gente está aqui do lado, a gente está aqui nas margens. E o judiciário tem que se preocupar, sim, com 20 milhões de pessoas. E só lembrando a história, portanto, foram ordens para suspender determinados perfis, incluindo de ativistas bolsonaristas sem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Não foi remoção de conteúdo específico depois do devido processo legal. Houve uma recusa do X em suspender essas contas, alegando que isso viola a própria legislação brasileira. E olha, viola a legislação brasileira, mesmo que as pessoas possam fazer, que é uma outra questão, o juízo de que, ainda assim, não deveria ter se recusado. Mesmo quem defende esse ponto, aqui está aberto, a gente está mais apresentando o problema do que fazendo juízo categórico sobre determinados pontos sensíveis que estão em debate. Mas a questão é a seguinte, agora já até me fugiu aqui do raciocínio. Se suspender a ordem que eu estava falando, ordem de censura, de suspensão de perfis, não de conteúdo específico, recusa, aí você tem decretação de multa, e aí você tem ameaça de prisão da representante jurídica Raquel Oliveira, caso as ordens do Moraes de censura não fossem cumpridas. E essas ordens, elas impeliam, portanto, o X a prejudicar terceiros, né, com a suspensão de perfis. Depois que veio a ameaça de prisão da representante jurídica, o Elon Musk disse que fecharia o escritório brasileiro. Aí o Moraes intimou pelo próprio X, com postagem da conta do STF, o Moraes a indicar a representante legal, e ele disse que não indicaria a representante legal para ser punida, que havia recebido uma ameaça de prisão a outra representante que era jurídica, aquela que tinha sido identificada, que estava tratando de determinadas questões na empresa no Brasil. Então, assim, essa é a ordem, que muitas vezes é omitida, porque tem essa lei aqui, tem que ser cumprida, pronto, e acabou, e não se coloca todo o contexto. A gente está colocando aqui o contexto desde 2019. Cada um pode fazer o seu juízo sobre elementos específicos, mas a gente aqui não omite elementos para tornar argumentos convincentes. A gente expõe tudo aquilo que está em jogo. Vamos continuar. Diga, Greg. Você tocou num ponto, Felipe, desculpa, vou tentar fazer uma digressão rápida aqui, né? Mas a gente tem que fazer ao momento. É talvez a decisão mais gravosa do ponto de vista da amplitude que a gente teve no Brasil nos últimos anos. Tem um outro processo ocorrendo no STF que tem a ver com a irritação dos ministros do STF com o fato de as plataformas de internet, não só o X, mas Google, várias outras, cada vez que recebem uma ordem de retirar um perfil ou um conteúdo, elas vão lá e questionam, às vezes, essa ordem. Falam, não, mas espera aí, não deveria ser só o conteúdo, tem que tirar o perfil todo?
E os ministros do STF estão querendo impedir as plataformas de fazer isso. É o outro processo que está rodando, que já teve 2 votos também do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, dizendo: as plataformas não são parte nesses processos, elas têm que ficar em silêncio, não podem contestar essas ordens, elas são apenas um terceiro que tem que cumprir. Né? Então veja só, você está eliminando, inclusive, a possibilidade das empresas de tecnologia que têm que cumprir aquela ordem questionarem. Você está querendo fechar mais ainda as possibilidades de contestação. Aliás, o X alega que os recursos foram ignorados. Exatamente. Dessa coisa que extrapola o que diz o Marco Civil da internet. O Marco Civil diz que você tem que indicar conteúdos específicos, não contas inteiras. Então veja, outra decisão que está querendo restringir ainda mais a possibilidade de você sequer questionar as ações do STF. Tem algo de, volto a dizer, tem algo de muito ruim acontecendo. E eu acho que as empresas, se confirmar mesmo essa impossibilidade delas recorrerem dentro do processo, deviam entrar com uma ação de inconstitucionalidade, sei lá eu, o que elas fazem. Mas precisam contestar isso. Até em organismos internacionais. Porque estão calando a boca das empresas, não podem sequer se insurgir contra a necessidade de ter que excluir uma conta ao invés de um conteúdo apenas. Tudo ruim. Exatamente. E a ministra Carmen Lúcia, vamos ver mais um trecho dela, produção. Abre aspas aqui, ela também disse o seguinte: o ministro relator cuidou de anotar não estar a proibir o aproveitamento de toda e qualquer categoria de ferramenta tecnológica legitimamente utilizada para acesso a serviços digitais, como, por exemplo, VPN. Deixa eu parar aqui, ó, enquanto está na tela, só para vocês verem assim a maneira de fazer o absurdo não parecer tão absurdo assim. Então essa é a maneira. Você fala assim, não, ele não está proibindo todo mundo de usar tudo, não. Não é isso. Imagina se fosse, né? Imagina se ele proibisse o país inteiro de usar ferramentas tecnológicas, de serviços digitais. Aí ela continua, encarecida por ele apenas a título demonstrativo. Na verdade, não foi citado o VPN apenas a título demonstrativo, é porque o Moraes não sabe. Não sabe do que está falando. Ele não sabe do que está falando, ele não entende do objeto da decisão dele. Ele não sabe quais são outros subterfúgios tecnológicos possíveis além do VPN, do qual ele deve ter ouvido falar para tomar a decisão. Então ele falou VPN entre outros. Que decisão jurídica é essa? Que não cita os elementos. Felipe, só então, para dar meio de como é absurdo isso, você que, por exemplo... Volta para cá, produção. Você que, sei lá, tem um computador da empresa onde você trabalha e leva esse computador para casa e acessa remotamente algum sistema da sua empresa. 99,9% de chance de que para se logar você acessa uma VPN, porque a VPN é uma ferramenta de proteção de sistemas. Então, se ele proibisse o uso de VPNs no Brasil, ele estava deixando todos os sistemas de todas as empresas abertos para ataques e tudo mais. É uma decisão ignorante, é isso que eu estou querendo dizer. Isso. E aí continua, volta lá. O que se está a sujeitar a medidas pecuniárias, quer dizer, o que é passível de multa por descumprimento da decisão, bota a produção na tela, o print, é a utilização ilegítima de ferramenta tecnológica para a específica finalidade de fraudar a decisão judicial relativamente ao acesso ao X enquanto durar a suspensão. Olha só, 20 milhões de brasileiros serão fraudadores de decisão se ousarem acessar uma empresa que o STF suspendeu da noite para o dia e que funciona como banco de dados desses 20 milhões de brasileiros, dados conquistados, produzidos, elaborados ao longo de até 16 anos. Então, assim, é muito grave tudo que está acontecendo. A função deste Supremo Tribunal, continua Carmen Lúcia, é resguardar as liberdades, e impedir condutas sensórias, assim, sempre tem o mais, né? A função mas... Peraí, vamos abrir uma exceção. Aliás, volta aqui, produção. Tô me lembrando agora, foi a própria Carmen Lúcia que fez isso, lembra? Teve uma decisão dela
Não, eu sou contra a censura, etc. Mas excepcionalmente, nesse caso... É verdade, né, exatamente. era de um documentário bolsonarista, às Exatamente. vésperas da eleição. Não, é excepcional. Eu sou contra de uma... De novo, é exceção atrás de exceção. Eles dizem que fazem uma coisa no momento em que fazem outra. Então eles posam de defensores das liberdades e contrários à censura no momento em que estão cerceando as liberdades e impondo censuras. Volta pro print. São decisões envergonhadas, tentativas de ocultar as vergonhas. Exatamente. Volta pro print. Não se está nessa decisão, ali a segunda frase, estabelecendo presunção de ilegitimidade da conduta de quem quer que seja no uso de ferramenta tecnológica. Parêntese meu, ela repete a mesma formulação, o mesmo método daquele parágrafo anterior, né? Não se está fazendo isso, que seria gravíssimo, de assumir que todo mundo é ilegítimo no uso de ferramentas tecnológicas, imagina, né? Desde que, aí começa, né? Que é como se fosse um mas. Por qualquer conduta nesse sentido, não se busque fraudar, contornar ou atingir a finalidade ilegítima de acessar empresa suspensa de atuar ou permitir serviços por ela oferecidas sem acatamento às leis do país. Quer dizer, todos os 20 milhões de brasileiros que ousarem acessar uma rede social, é impressionante, eles são fraudadores de decisão judicial atuando com uma conduta ilegítima. É assim, aqui no Brasil, nessa república. Diga, Greg. Felipe, quero fazer uma observação absolutamente política. Política no sentido assim, não é de princípios, é uma análise objetiva. Este é o tipo de decisão que está fadada a não ser cumprida por ninguém. A gente sabe, já tem um monte de gente descumprindo. Milhões de pessoas acessando o X. Essas pessoas disseram, eu não vou me submeter a esta decisão do STF. Ou seja, além de tudo, a decisão me perdoem aqui o uso da palavra, burra no sentido de que ela jamais poderá ser imposta na medida em que eles imaginaram. É uma decisão que estava, desde o início, fadada a ser descumprida. E com isso, eles vão desmoralizando a si próprios. Quando você cria uma decisão que você sabe que não vai ser cumprida, você está dizendo, desmoralizem-me. Né? Imagine se eles forem ficar procurando, olha só, procurando todos os meios e pessoas que foram usados, ousaram fraudar a decisão. Quer dizer, 20 milhões de brasileiros, vamos supor que tenha 1 milhão lá que continue entrando no X por meio de subterfúgios tecnológicos, ou até de operadoras que demoraram a fechar o acesso, etc. Né? Porque isso também aconteceu aí ao longo dos últimos dias. Quer dizer, o STF vai ficar verificando, pessoa por pessoa, qual foi a ferramenta, qual foi o subterfúgio, qual foi o dia, qual foi a postagem que fez, se publicou ou não, porque de repente pode ter até uma ponderação em cima disso, e vai multar por 50 mil reais por dia cada uma dessas pessoas. O inquérito vai crescer indefinidamente. É uma maluquice completa. Olha, mas é essa afetação de poder, afetação de força que gera esse tipo de loucura. E assim, é óbvio que a gente está usando um jargão popular, a gente não acha que é loucura. É um autoritarismo, é algo deliberado, é algo que está sendo feito apesar de todos os avisos, de todos os alertas, de todas as críticas, de toda a contestação. Mas estão contestando, vou mesmo. E isso só está acontecendo. Só há alguma legitimidade moral, no pior sentido, que é aquela dada de uma maneira artificial, porque há um populismo exacerbado no Brasil. Porque se construiu aquilo que eu chamei de supremo populismo, que é nós, os defensores da democracia, contra eles, os antidemocráticos. Porque há, no próprio mercado da comunicação, onde os ministros têm muitos amigos, inclusive empresários, donos de veículos, há uma complacência com tudo isso, porque é contra ativistas bolsonaristas. Porque o Supremo está do lado do governo Lula, que é da mesma ideologia ali de muitos comunicadores. Então você tem essa polarização que está fazendo com que pessoas legitimem aquilo que vai contra o próprio princípio da sua profissão. Nós somos da imprensa, da liberdade de expressão, de crítica,
e do jornalismo para se poder atuar. Então até publiquei nesse fim de semana no Threads do Instagram, que é o genérico do ex-Twitter, que o desafio do jornalista é apontar a sujeira de todos os lados e combater o autoritarismo, inclusive contra os lados sujos. As militâncias nos atacam porque aqui nós fazemos isso. Elas acham que por causa do autoritarismo contra o lado sujo, não se pode apontar a sujeira do lado delas. Então, mas você falou isso, mas você escreveu aquilo, mas você publicou aquilo outro, você fez matéria e tal. Fizemos, vamos continuar fazendo sempre. Apontando, denunciando, tudo que ou for uma coisa errada, ou for uma coisa criminosa, etc., ou for simplesmente uma coisa obscura, que pode ter a devida transparência para a sociedade, ao contrário do que está sendo oferecida pelas autoridades públicas e pelos seus propagandistas. Nós vamos revelar os esquemas de poder sempre. Nós vamos revelar quem está usando dinheiro público para fazer militância, para fazer propaganda, sempre. Quem está atuando com influência no debate público tem de ser exposto, trazido à luz. Eles se incomodam, porque é claro que uma das artes da propaganda é fingir que é tudo espontâneo. E aí nós mostramos que é orquestrado, etc. Se incomodam. Então nós continuamos apontando isso sobre todos os lados. E aí vem autoritarismo contra um lado ou outro, a gente combate. Aliás, fomos nós que combatemos, desde a instauração do inquérito das fake news, isso tudo. Lá atrás, o bolsonarismo não estava nem aí para a abertura. Jair Bolsonaro saiu em defesa, André Mendonça, Augusto Aras, escolhidos por ele. Ele falou, agora vamos tocar o barco, tanto que depois escrevi um artigo, o barco furado do presidente, para mostrar que quando atingiu os bolsonaristas, aí ele ficou preocupado. Então esse é o nosso desafio, mesmo sob ataque de militância de todos os lados. E a gente vai continuar, porque o nosso compromisso é com a história do país, é com a documentação daquilo que está acontecendo. Carmen Lúcia, para finalizar aqui o trecho dela, abro aspas, disse o seguinte: não se baniu empresa no Brasil na decisão em exame. Todo o método, os 3 parágrafos são iguais. Não se fez, não se fez, não se fez. Só se fez, ela quer demonstrar que é uma coisa muito específica. Não se baniu empresa no Brasil na decisão em exame, não se excluiu quem quer que seja de algum serviço que seja legitimamente prestado e usado. Exigiu-se o cumprimento do direito em benefício de todas as pessoas, por todas as pessoas naturais ou jurídicas, nacionais e não nacionais. Você vê que ela nem pondera, pode deixar na tela, deixa na tela. Ela nem pondera que as pessoas estão sendo prejudicadas. Não se excluiu quem quer que seja de algum serviço que seja legitimamente prestado. E atuou-se em benefício. E usado. Quer dizer, atuou-se em benefício de todas as pessoas. Tem 20 milhões de pessoas que não estão sendo beneficiadas, elas estão sendo impedidas de acessar aquilo que elas trabalharam para construir ao longo de anos. Então, assim, é um escárnio, para usar uma expressão que a Carmen Lúcia usou um dia em uma das suas afetações de virtude. Greve. Não, Felipe, é isso. Deixa eu só ressaltar mais uma vez aqui a maluquice que constitui essa decisão sobre a VPN. Né? E ela tem a ver com um sentimento de... É o Alexandre de Moraes superestimando, mas assim, a enésima potência, a sua capacidade de vigiar a internet. Eles conseguiram criar o tal órgão de policiamento da internet, a assessoria especial, que está lá dentro do TSE, e me parece que isso subiu a cabeça. Eles acham que, de fato, eles têm lá dentro a capacidade de vigiar 20 milhões de pessoas. Não tem, ainda mais se eles estão falando da utilização de ferramentas de tecnologia que são justamente para proteger e para tornar... qual é a palavra? Não é sigilosa, mas enfim, para proteger a navegação das pessoas. O STF teria que transformar essa assessoria especial num prédio, sei lá do tamanho do prédio da Receita Federal para conseguir fazer isso. E correr atrás de todos os brasileiros que por acaso usarem uma VPN. É uma maluquice, é uma afetação, como você disse, Felipe, de virtude, poder, força. De força, de onipotência. A palavra que eu estava buscando é onipotência. Eu posso tudo. Não pode, e está se ridicularizando com essa decisão. Exatamente. E o ministro Moraes garantiu a unanimidade da decisão ao levar para a primeira turma e não para o plenário, onde ele poderia ser contestado por ministros indicados por Bolsonaro, entre outros, né? Como André Mendonça, o Cássio Nunes Marques.